Olá a todos, bem-vindo e obrigado pela companhia junto ao vídeo, obrigado pela participação de cada um aqui junto ao canal e é isso que me motiva a dar continuidade ao trabalho. Hoje é um vídeo mais informativo do que instrutivo, eu quero falar um pouquinho sobre baixar versões experimentais e versões anteriores do Blender. Eu estou utilizando aqui uma versão que é a versão 2.82 que eu baixei recentemente e instalei junto a essa máquina que eu fiz manutenção recentemente. Eu teria condições de trabalhar com toda a performance dela se eu não tivesse adaptado uma placa de vida do tipo GT 440 para poder funcionar aqui com a versão 2.8. Se eu fosse utilizar aqui o adaptador gráfico da placa-mãe, alguns recursos aqui, como a renderização, ele não trabalharia de forma direta. Então, alguns equipamentos que têm uma configuração mais obsoleta, eles podem ter problemas com a versão mais recente, que é a versão 2.8. Podem surgir alguns problemas na hora que vocês queiram executar uma renderização ou fazer algum processo de efeito junto ao sistema de vocês. Nesse caso aqui, essa máquina, em decorrência dessa placa de vídeo, ela está atendendo, porém, em questão de memória, ela é fraca, porque está com 4 GB. Esses 4 GB puxa um pouco, então certos recursos aqui eu não faço de forma adequada. Mas o que eu queria dizer a vocês é que o site do fornecedor, que é o blender.org, ele permite que a gente baixe versões mais antigas que vão atender, talvez, o desempenho da máquina que vocês possuam. Como também vai permitir que eu baixe versões que estão previstas a serem lançadas, talvez com recursos que serão implementados futuramente aqui junto ao Blender. Para entender como é que a gente pode buscar essas versões, eu queria que vocês entrassem lá através do seu navegador no site oficial do blender.org. Veja que aqui no blender.org eu estou utilizando aqui o endereço da página principal. Essa página principal, a depender do dia ou do mês que vocês estejam observando esse tutorial, pode ser que essa aparência gráfica aqui não seja a mesma. Aqui no momento, que é o mês de abril de 2020, ele está permitindo que a gente baixe a versão oficial, que é a 2.82a. que é que eu estou utilizando aí para fazer os últimos tutoriais. O Blender tem um endereço que vai permitir a gente baixar versões mais antigas. O endereço é esse aqui, pessoal. download.blender.org/inversa/release/inversa. Aqui nós vamos ter acesso a todas as versões do Blender desde o seu lançamento. Desde a versão 1 até a versão que é a versão 2.82. Se sua máquina for uma máquina com recursos mais antigos e não esteja funcionando com a versão atual, que é a versão 2.8, eu aconselho você baixar qualquer uma dessas versões aqui para vocês conhecerem o Blender. Vocês podem utilizá-la em formato compactado, que é aquele formato que você baixa o arquivo do programa compactado, descompactam ele numa pasta ou num diretório qualquer do seu equipamento, entram nessa pasta e executam o arquivo blender.s. E aí vocês vão ter o acesso sem precisar instalar o programa. Ou se vocês não tiverem o Blender instalado, vocês podem baixar a versão e utilizar o instalador. Então vocês podem clicar, por exemplo, aqui na versão 2.61. Eu sou levado à página onde eu tenho todas as versões possíveis para todas as plataformas que ele dispõe. Então vocês vão ver que eu tenho aqui o EASY, que é o instalável, e o ZIP, que é o compactado. Tanto na versão de 32-bit ou na versão de 64-bit, que é o meu caso, que estou utilizando o sistema Windows. Mas vocês vão ter também versões para o Apple e versões para o Linux. Então fique à vontade para vocês escolherem nesse endereço aqui a versão que vocês querem utilizar o Blender para fazer alguns recursos. Sugiro a vocês que aqui dentro do meu canal existe uma pasta que é uma playlist específica de tutoriais referentes às versões mais antigas. Eu não excluí, eles estão todos aí disponíveis para que vocês possam aprender alguns recursos a partir desses tutoriais. Bom proveito. Bem, voltando à página principal, vamos falar de versões posteriores. São as versões que estão previstas a serem lançadas. Para a gente obter aqui o acesso a essas versões mais atuais, nós vamos clicar no link da versão que está sendo oficializada no momento. Aqui eu tenho acesso a baixar a versão dentro do meu sistema, ou posso clicar aqui para buscar a versão que vai atender o sistema que eu estou utilizando, que pode ser o Windows ou Linux. Porém, as versões experimentais, que são aquelas versões que estão sendo ajustadas para serem lançadas, a gente vai correr o scroll até encontrar essa parte onde aparece esse foguetinho. É aqui que nós temos como baixar os downloads experimentais. Clicando aqui,
vocês vão ver que eu sou levado a uma pasta onde eu tenho duas versões experimentais aqui para o Windows. Eu vou ter também para o Mac e vou ter também para o Linux. Então, como o meu é o Windows, eu posso ver qual é a versão experimental que eu quero conhecer. Eu posso baixar lá no arquivo compactado, descompactar, executar sem precisar instalar ou atrapalhar a versão atual que eu estou utilizando. A versão mais atual a ser lançada vai ser a versão 2.90. Vocês vejam que ela está aqui já no modo alfa. Se vocês quiserem baixar, vão fazer como eu vou fazer aqui. Eu clico no link, aqui embaixo vai aparecer a pasta. Depois de baixado, eu vou abrir lá o diretório onde se encontra a pasta. Eu clico no arquivo e vou descompactar essa pasta num local qualquer do meu equipamento. Ele já está descompactado aqui. Então, para acessar essa versão, eu entro nessa pasta e eu tenho aqui o arquivo blender.exe. Para executá-lo, eu posso clicar duas vezes ou posso usar o botão direito e executar como administrador. Ele vai abrir o Blender na versão 2.90 experimental. E vou aguardar a interface da versão 2.90 em modo portável sendo executada aqui para eu fazer os experimentos necessários. E a partir daqui eu começo a avançar um pouco o meu conhecimento em relação a algumas ferramentas e recursos inovadores junto a essa versão. Aqui eu posso determinar a linguagem que eu quero para o sistema, então eu posso já clicar aqui, estabelecer se eu quero em português. Eu mantenho sempre em inglês porque facilita bastante o aprendizado. Aqui eu tenho como selecionar se eu vou usar o botão esquerdo como o botão de seleção, vou mantê-lo, e o spacebar como a ferramenta que vai executar aí o player da animação. Escolher qualquer tema, veja que eu já tenho outros temas possíveis de serem adaptados aí a essa inicialização. Veja que eu já tenho um outro tema diferente das versões anteriores. Então aqui eu tenho mais temas que a versão 2.82 disponíveis nessa abertura. Aí vocês escolham da melhor forma que vocês quiserem. Então, se eu quiser carregar as funções que eu tinha na versão anterior, basta eu clicar em Load. Caso eu não queira, eu venho aqui em Save New Settings, clico e vou ter acesso aqui a toda a parte com a versão 2.90. Para vocês verem a versão, vocês podem vir aqui bem no canto inferior direito, talvez aqui a logomarca do meu canal esteja atrapalhando, vocês vão ver que existe aqui a versão sendo indicada. E aí você já tem acesso ao programa na versão que estará sendo disponibilizada previamente. Até o próximo tutorial, forte abraço.